A China, ela consegue fazer tudo isso com a clareza que faz, muito provavelmente por conta da maneira como funciona o sistema político lá, né? Então, assim, apesar de eles falam que a China é uma democracia, de certa forma, com um partido único que a galera em geral vota nesse partido. E então, assim, tem uma ideia muito clara de onde eles querem estar daqui a muito tempo, porque eles sabem exatamente quem vai estar no poder daqui a muito tempo, né? O que não é real para um sistema como o nosso aqui, né? Existe alguma maneira da gente olhar para lá, na tua opinião, e não espelhar, mas fazer uma versão brasileira das coisas que funcionam na China? Igor, essa pergunta é bem boa. Porque, primeiro, assim, de fato, o tempo corre diferente para os chineses. Até porque eles são, vamos uma nação milenar, eles já existem há muito tempo. Então, a China não é a maior economia do mundo. Sim, foi um interregno aí de 100 e poucos anos. Isso é um período, é um nada histórico para um... Né, tem 5 mil anos de cultura, história. Assim, é realmente milenar. Então, o tempo passa diferente. Então, os movimentos, por exemplo, com o Trump. O Trump é um cara que tem um mandato de 4 anos. Ele precisa fazer várias coisas rápidas em 4 anos. Você vê o Trump todo atabalhoado. Vou taxar, vou brigar, não vou taxar mais. E o Xi Jinping fica parado, ele joga parado. Porque o horizonte do Xi Jinping, de tempo, as ações se movem, né, de uma maneira bem mais lenta. E eles têm tempo. E o sistema político reflete isso. É um sistema, vamos dizer, a China sempre teve essa cultura da burocracia interna, uma burocracia meritocrática, provas, tipo vestibulares e concursos, vamos dizer assim, para a formação desses mandarins deles, isso sempre houve. Então, em certa medida, o comunismo chinês virou também um reflexo desse sistema burocrático pré-Mao Tse-tung, e aí a tecnologia os beneficiou, porque ela ajuda na gestão. Eles têm um sistema de metas e muito arrojado também para a formação de quadros políticos nas províncias, para crescerem esses quadros e disputarem as posições dentro do partido. Então isso é uma coisa que acontece lá. Eles souberam, nesse processo de industrialização que eles tiveram do Deng Xiaoping para cá, eles souberam evitar que as cidades deles fossem destruídas como as nossas foram. Teve um planejamento urbano cruel em grande medida, algumas vezes sim, mas hoje você tem grandes cidades chinesas, vamos dizer, cidades boas, muito populosas, mas boas, urbanizadas, industrializadas, souberam investir em infraestrutura. Tem um texto que rodou por aí do Xi Jinping comentando de países latino-americanos que resolveram ele quase usa, eu não sei se ele chega a usar o termo vagabundagem, numa tradução livre ali. Tipo, países latino-americanos ficaram dando muito auxílio, muito vagabundagem, diminuíram a capacidade de investimento e agora estão lascados. Nós não podemos fazer isso. A China preservou a capacidade de investimento do Estado chinês e vamos dizer, sempre valorizou muito a ideia de poupança. O chinês poupa, e essa poupança é reinvestida na própria economia. Então, eles têm muitas vantagens. As vantagens que eles têm nessa organização, ela é muito grande. Defensores da democracia, da ideia de mercado livre, vão falar, olha, mas não tem um potencial de inovação que o Ocidente tem, que a América tem, e que a própria troca de poder, a competição que a democracia permite, tenha. Mas eles podem retrucar, tipo, mas a gente nunca precisou disso, né? Essa ideia de democracia que vocês aí têm no Ocidente é um negócio de vocês, é um regime de vocês aí, tinha aqueles gregos que usaram. Talvez a gente não precise nos submeter a algo que faça parte da sua cultura política. Então tem dessas coisas, meritocracia e um sistema de crescimento de quadros políticos baseados no desempenho provincial, né? A gente pode falar dos nossos municípios e estados. É uma coisa que eu falei com você hoje aqui no começo do podcast, tipo, a gente trocar a lógica de o voto, o seu sistema de incentivo, para o desempenho do gestor público, o seu sistema de incentivo. Isso é uma coisa que a gente pode trazer deles, planos de longo prazo, foco na poupança e a ideia de uma construção de uma sociedade baseada em confiança. Outra coisa que eles têm é a ideia de investimento em infraestrutura muito grande, investimento em tecnologia colossal, tecnologia proprietária, né? Então, tinha aquela coisa, os chineses estão sempre roubando tecnologia dos outros. Não sei se foi só roubando ou se foi também pesquisando, porque eles investem em pesquisa. Eles têm material humano de alta qualidade, gente muito inteligente. Fato é que eles estão produzindo a própria tecnologia. A ideia de comprei uma bugiganga chinesa, hoje é risível falar isso. Você pode falar, comprei uma bugiganga vietnamita, uma bugiganga de Bangladesh, indiana. Agora, a China Você pode até comprar uma bugiganga chinesa, mas isso não quer dizer que eles não tenham coisas lá de
Ficam de alta qualidade. Altíssima qualidade. Cara, os carros chineses disputam com o Elon Musk concretamente. Sim. As marcas chinesas de carro vão destruir as marcas tradicionais que a gente conhece. Só talvez em 10 anos a gente nem vai lembrar mais de certas marcas europeias que simplesmente perderam essa corrida. Eles 5G, celulares, eletrônicos, viagem para o espaço, eles estão nesse game, né? E eles têm uma coisa que é uma negação, talvez, dos preceitos da ordem mundial pós-Segunda Guerra Mundial, que é assim, eles vão sair fazendo parceria sem nenhum tipo de critério democrático e respeito dos direitos humanos com qualquer um que tope ser parceiro deles. Sei lá, você está num país africano, você é um ditador, tal, tudo bem. Você vai pagar aí o investimento que eu estou fazendo aqui e tal, eu vou montar uma estrada para você, eu vou montar tal coisa, eu vou escoar essa produção aqui, beleza? Estou trazendo uns chineses para trabalhar junto. É isso, cara, só não quebra aqui o pacto aqui. Beleza. E a China a China é dita como um parceiro mais fácil do que um país ocidental que é tão, como é dizer, voraz, só que é cheio de um papinho bonito. É tipo a França, né? A França tá sempre com um papinho bonito, mas você vai ver a relação da França com os países africanos é voraz, sabe? Então a China é mais, talvez, papo reto, né? E isso facilita a construção. Então ela vai ser parceira da Rússia, ela vai ser parceira da Venezuela, ela vai ser parceira do Irã, ela vai ser parceira de quem quiser ser parceiro dela, e ela vai... Ela imagina, com esse projeto da Rota da Seda, investir nos países e o mundo ser uma espécie de um hub que o eixo é chinês. Né? O eixo produtivo, principalmente desse terceiro mundo, que a boa parte da população do mundo vai estar Ásia, África. Eles comandariam esse novo mundo. Então, temos que aprender boa parte dessas coisas com eles para a gente exercer poder para dentro. E depois, para a própria América... Quem tinha que fazer investimento em infraestrutura nos próximos 15 anos na América do Sul era o Brasil liderar, junto com os outros países da América do Sul. A gente quer fazer essa ferrovia para ligar o Pacífico com o Atlântico? Pô, vamos fazer a gente. Precisa ser a China. Pô, a gente não consegue fazer ferrovia. Ferrovias ingleses, os americanos são do século XIX. Parece que é uma tecnologia incrível. Pô, cara, fazer uma ferrovia. Sério? Porra, uma porra de uma ferrovia, cara. É um troço pra passar um trem, não é um foguete. E a gente, não, acho que a China vai fazer uma ferrovia. Porto. Pô, puta que pariu, sabe? A gente tem que conseguir fazer isso. Então, se a gente ficar forte internamente, a gente projeta poder ao redor. E aí a gente vai ser uma força relativa perante o mundo. Uma força interessante. Talvez de criar marcas. O Brasil é um país muito bem quisto. A imagem do brasileiro na África, na Índia, Oriente Médio, na Ásia. O Brasil, nesse sul global, ele é um país bem... O Brasil é um país... sedutor nesse sentido. Só que não existia uma marca nossa que se projeta pro resto do mundo. Tem Havaianas. Só Havaianas. Só Havaianas. É a única. TV Globo, talvez. Lá em África, Portugal também. Tá bom. Tiquinho. Se a gente olhar direito, porque existe uma coisa de... É um soft power muito interessante. A Tailândia, por exemplo, ela gosta de investir em apoiar pessoas que façam restaurantes tailandeses ao redor do mundo. É uma prática tipo de ganhar a simpatia do mundo com o seu país pelo estômago. Então, pô, se tem uma embaixada da Tailândia num país, é bom ela incentivar que pessoas façam restaurantes tailandeses. Não necessariamente tailandeses, mas sei lá, um americano faça um restaurante tailandês. Você ganha uma simpatia com aquele país, você gosta da comida dele, você vai no restaurante, tem a decoração. O Brasil projeta isso pro restante do mundo. A gente tem umas churrascarias nos Estados Unidos. O Brasil tem muita coisa interessante em termos de cultura, em termos de comida. O Brasil é um país que forma pessoas carismáticas. Por que a gente não, quando for projetar poder, não faz igual a Coreia tá fazendo? Vamos vender série, vamos vender filme, vamos vender cultura, vamos vender um estilo de vida.